Nos últimos dias, alguns alimentos que compõem a cesta básica apresentaram um expressivo aumento, despertando o debate sobre os possíveis motores causadores desse encarecimento. Algumas questões foram levantadas, como a desvalorização do real, conflito entre exportações e mercado interno, e até a população assistida pelo programa de auxílio emergencial. Mas ainda há muitas dúvidas sobre os fatores responsáveis por esse cenário. Eu sou Júlia Leal, economista e pesquisadora do FINDE, e a convidada da pílula de hoje é a Júlia Braga, professora da Universidade Federal Fluminense e uma das diretoras da Associação Keynesiana Brasileira. Obrigada, professora Júlia, por ter aceitado o nosso convite. E eu começo perguntando se a alta de preços recente é um problema cambial, doméstico, da pandemia ou da dinâmica de preços das commodities. Bom, Júlia, obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessas pílulas. Bom, eu acho que a resposta para a sua pergunta, na verdade, é uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar, que a gente observa de uma forma muito forte, foi uma recuperação dos preços dos alimentos nos mercados internacionais, especialmente das commodities, chamadas commodities agrícolas. Essas commodities são grãos em geral, arroz, trigo, milho, soja e carnes. Muitos desses grãos são insumos para alimentos processados e também para a ração animal. Então, a gente observa que essa dinâmica dos preços das commodities ela está muito colada com a dinâmica da pandemia na China. Então, teve uma queda muito pronunciada no início do ano, quando houve o lockdown lá em Wuhan, e depois, lá na China, e depois, a partir lá de maio, começou um processo de aumento, então, no ano calendário, a gente observa que algumas dessas commodities, a maioria dessas commodities, crescem mais do que 20%. Então, arroz é o caso que todo mundo, que repercutiu muito agora na mídia, todo mundo está comentando, é o caso que está crescendo 80% esse ano, o preço do arroz, nos mercados internacionais. Então, a partir de maio, a China adota uma política agressiva de abastecimento de estoque, numa medida de segurança alimentar da população chinesa. Então, o governo chinês adotou essas compras nos mercados internacionais e, em especial, também aqui no Brasil, porque a gente sabe que a gente é exportador de commodities agrícolas, o que fez pressionar esses preços dessas commodities que são denominadas em dólar. Tá? E aí, quando a gente pensa como esse preço chega aqui no Brasil, a gente tem que entender que, na verdade, a gente tem que fazer a conversão para o real. Então, aí pesa não só a cotação do preço da commodity, mas também a variação cambial. E a variação cambial esse ano foi cerca de 30%. Então, na verdade, a gente já vinha sofrendo um processo de desvalorização cambial, e esse ano continuou esse processo de desvalorização cambial. Então, esses dois fatores acabam pressionando o preço interno. Veja bem, mesmo que alguns desses produtos não sejam, que o Brasil não seja importador líquido de alguma dessas commodities, isso não interfere na denominação dos preços, uma vez que se trata de um bem comercializável. Então, basta que o bem seja comercializável nos mercados internacionais, que para o produtor ele vai adotar a lógica de preço, essa lógica de preço, do preço da commodity em dólar e convertido em reais. Então, esse fator é um fator. Além disso, o dólar pressiona também, por exemplo, insumos que são utilizados para fertilizantes. Então, existem também pressões do dólar nesse sentido. Tá? Mas a gente pode observar também que alguns produtos alimentares que não são commodities também tiveram um aumento forte de preço esse ano. Então, esses produtos eles são atendidos por muito da agricultura familiar. Então, frutas, hortaliças
são produtos que são produzidos pela agricultura familiar aqui no Brasil, e também a gente observa, né, nos índices de preço ao consumidor, um aumento do preço dessas frutas, dessas hortaliças, legumes, que não são commodities necessariamente. Né? Então, aí eu acho que vale duas observações. Uma é a mudança de hábito das famílias brasileiras pela própria pandemia. Né? Então, devido à pandemia, pela própria dinâmica da pandemia, as famílias brasileiras passaram a se alimentar em casa. Então, houve uma mudança de hábito de consumo. Né? Então, ao mesmo tempo que se alimenta em casa, isso também pode ter causado algum tipo de estrangulamento na distribuição desses produtos, uma vez que muda a dinâmica de fornecimento, passa a ser muito mais no varejo do que no atacado, os restaurantes comprando do atacado, de forma que isso pode ter causado também pressões de demanda. Né? Ao mesmo tempo, as pressões de demanda podem ter sido causadas também, a pressão de demanda também pode ter sido causada porque famílias de muito baixa renda, de repente, começaram a ganhar o auxílio emergencial, que é uma renda, por incrível que pareça, né, maior, né? Algumas famílias nunca ganharam tanto na vida inteira. Né? Então, a gente sabe dessa situação de pobreza no Brasil. Então, isso, de fato, pode ter pressionado essa demanda por produtos alimentares, essas famílias conseguindo finalmente se alimentar de uma forma com mais riqueza, né, de variedade de alimentos. E aí eu acho que vale a gente fazer uma ponderação em relação a isso de fator de demanda causando inflação. Porque quando a gente pensa na indústria, né, em bens industriais, a capacidade de reação da oferta frente a um aumento de demanda tende a ser mais rápido, porque a indústria, se tiver abaixo da capacidade produtiva, é só aumentar o grau de utilização. Mas mesmo que esse grau de utilização estiver batendo aí numa capacidade máxima, né, acima, vamos dizer, do normal, a indústria tem capacidade de investimento e se houver, né, uma perspectiva de demanda crescente, ela vai reagir, vai ser lucrativo, né? Os empresários vão achar que é lucrativo fazer investimento e, novamente, aumentar essa capacidade produtiva. Na agricultura, não é bem assim, porque as condições de oferta, né, elas são sazonais. Então, o que aconteceu esse ano? As decisões de produzir, né, da agricultura, de plantio, né, elas foram tomadas, a gente tem uma grande safra que é em fevereiro. Então, as decisões não foram dimensionadas, vamos dizer assim, para uma situação de pandemia. Né? Então, de fato, né, você tem uma insuficiência, né, da oferta de responder a uma possível pressão de demanda. E aí, no curto prazo, com certeza, você vai ter uma reação dos preços a esse excesso de demanda, entre aspas. Então, as considerações em relação a todos esses fatores que conjugaram, estão contribuindo para essa, entre aspas, inflação de alimentos. Entendi. Então, essa alta já era prevista? Havia alguma política preventiva que deveria ter sido tomada pelo Ministério da Economia? Justamente, essa é uma ótima pergunta. A alta era prevista? Não, porque ela está relacionada à própria dinâmica da economia, né? Da pandemia, digo. Então, realmente, foi algo um tanto imprevisível, né? Mas existem políticas que podem ser tomadas pelo governo, né? Não necessariamente pelo Ministério da Economia, mas pelo governo como um todo? Sim, existem políticas. Então, eu vou citar uma que é o Programa de Aquisição de Alimentos e Segurança Alimentar. Esse programa existe há 15 anos e
Em 2018, né, esse programa começou a receber menos recursos, né? Então, a partir de 2018 e 2019, foi diminuído o aporte a esses recursos, que é um programa de fortalecimento da agricultura familiar. Então, o que o governo pode fazer? É justamente tentar fortalecer a capacidade de oferta da agricultura. E esses alimentos, né, muitos desses alimentos que o brasileiro consome, eles são plantados pela agricultura familiar, né? O outro programa seria justamente, por exemplo, o que a China está fazendo agora para a sua população, né? Que é a tentativa de acúmulo de estoques. Aqui no Brasil, os estoques reguladores, eles foram muito mais, historicamente, né? Funcionaram mais para garantir um preço mínimo para o produtor do que segurança alimentar. Mas o estoque regulador, a princípio, ele pode ser usado também para segurança alimentar, né? Mas isso, na verdade, é um reflexo, né? E muitos desses estoques foram também armazéns foram vendidos para a iniciativa privada a partir de 2018, 2017, 2018. Então, na verdade, o que a gente observa é que a capacidade de oferta, né, em reagir a um aumento da demanda foi diminuída a partir dessas políticas de redução de aporte para esses programas. Entendi. Muito se fala dos aspectos positivos da desvalorização cambial para as exportações. Quais as limitações para se alcançar os propalados benefícios e quais os aspectos negativos? Eu acho que essa é uma questão bastante controversa, né? O que a gente observa na literatura empírica é uma baixa elasticidade de câmbio das exportações, né? As exportações, elas são muito mais guiadas pela demanda internacional, né? Então, por exemplo, pela demanda da China, do que necessariamente pela sinalização do câmbio. O Brasil, pensar no Brasil como uma economia que pode ser export-led, na minha visão, é um pouco problemático por causa da dimensão continental do país. Eu acho que aqui a questão é a demanda interna. Então, o papel das exportações, ao meu ver, é muito mais de garantir divisas do que liderar crescimento da demanda agregada. Agora, sim, o câmbio tem um papel importante quando a gente pensa em barrar importações, né? Então, barrar efeito vazamento, que foi o que a gente observou na época de câmbio valorizado, tanto na época do Plano Real, que teve, né, uma valorização cambial junto com a abertura econômica, que acabou prejudicando a indústria, quanto recentemente. Entendi. Bom, então, para fechar, eu vou perguntar se a pressão de alta dos preços dos alimentos deve se manter. Qual a sua opinião? Ela vai se manter esse ano, deve se manter esse ano, até as novas safras que acontecem em fevereiro. Entendi. Então, eu gostaria de agradecer a professora Júlia pela entrevista e esclarecimentos sobre o tópico abordado e convidar a todos e todas que estão nos assistindo para conhecer o FINDE. Além desse canal no YouTube, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e no nosso site vocês podem encontrar todas as informações sobre os membros e os trabalhos publicados. Obrigada.